Vai ser só eu e a mulher e a menina, mas Deus está no controle. Isso é bom, irmãos. Jesus, quando ele estava dentro do templo, as pessoas começaram a dizer, um dos discípulos que estava ali com Jesus disse assim: Senhor, a tua família está lá do de fora. É como se dissesse assim: vai lá, atende eles. Está lá tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus respondeu: quem são minha mãe? Quem é meus irmãos? Jesus fez uma pergunta. Aí Jesus ainda disse assim: a minha família são os que estão dentro da minha casa. Porque tipo assim, enquanto Jesus estava ali pregando a palavra, louvando, agradecendo junto com os seus discípulos, estavam lá de fora conversando. Estava de fora, ou seja, quem estão de fora? Quem são as famílias que diz que é família e não é família? São os que estão de fora. Nós aí não está falando só de familiares, mas está falando daqueles que diz que ama Jesus, mas não quer estar dentro da presença de Deus. E você é família de Jesus por estar na presença dele. Ele tem como parte da sua família. É por isso que hoje muitos não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela confronta mesmo. A palavra de Deus, ela não é para amaciar ego de ninguém, não, para pegar quem está errado e dizer assim: não, continua errado, o pastor errou, pecou. Não, você é pastor, não tem nada não. Vai para o chicote do mesmo jeito, vai para o castigo de Jesus do mesmo jeito. Então aqui o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, que fala que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, princípio é começo. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Porque no princípio criou Deus céus e terra, no livro de Gênesis 1, e a terra era sem forma, vazia. Então as trevas, a terra só havia trevas. Então o nosso Deus achou em bem em separar, dividir trevas para governar a noite e luz para governar no período do dia. Ou seja, treva governar o período noturno e dia luz para governar durante o dia. Nós sei que a escuridão só vai a partir das 6 até as 5 da manhã. Aí começa a clarear, porque a treva começa a sumir. No mundo espiritual é da mesma forma. Antes da gente se entregar para Jesus Cristo, entregar a vida para o Senhor, que é o dono da nossa vida, que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Cristo, porque a nossa vida é um sopro divino. A nossa vida é como uma vela acesa. Nós vemos a vela aqui, pouco minuto vem o vento, apaga. A nossa vida é como uma palha, um fogo de palha. Está sempre aquele fogo maior, bonito. Existe fogo mais lindo, irmão, do que fogo de palha? Não existe, não. É um fogo lindo, quando pega lá é de tudo, mas também é rápido, é muito ligeiro. Assim existe tipo de pessoas que são como fogo de palha. No momento está avivado, está cheio da presença, outra hora está apagado. Uma hora está adorando, outra hora está reclamando. Uma hora está servindo, outra hora está de longe. Uma hora está buscando, outra hora está questionando. E às vezes, por que nós questionamos tanto a Deus, irmão? Isso é do ser humano, questionar Deus. Questionar todo ser humano que não confia no Senhor, ele murmura, questiona. Então nós temos que confiar. Então o Senhor disse assim: no princípio Deus criou. Aí quando Deus dividiu treva e luz, Deus também formou o homem, fez o ser humano. Foi uma das piores criações que Deus se arrependeu de ter havido feito com o ser humano na face da terra. Porque livro de Êxodo, capítulo 32, quando Moisés estava no monte, Moisés tardava em descer, aleluia, e o que aconteceu? O povo disse assim: olha,
Moisés está tardando em descer. Agora pega, forma aí um Deus para nós adorar. Cria aí um Deus para nós adorar. Porque esse Deus do Moisés está tardando demais para trazer resposta para nós. Moisés está tardando demais em descer. A promessa de Deus, ela não tarda. A promessa de Deus, ela não envelhece. A promessa de Deus, ela chega na hora certa. A promessa de Deus se cumpre na minha e na tua vida no momento exato. Deus não antecipa a sua bênção para ninguém. Às vezes quem antecipa somos nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque nós rejeitamos a Deus. Livro de Tiago 4:8, a Bíblia diz o quê? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Cada vez que nós damos um passo à frente para Deus, mais perto de Deus nós estamos. Cada vez que nós se aproxima de Deus, mais perto de Deus nós estamos. Tem gente que diz assim, mas se Deus não se afasta do ser humano, por que o ser humano morreu sem Deus? Não foi Deus que se afastou dele, foi ele que se afastou de Deus. É o homem que abandona Deus, é o ser humano que abandona Deus, é a terra que esqueceu de Deus. Porque Salmos 80:19 nos mostra que Deus não abandona o ser humano, é o ser humano que abandona Deus, é o ser humano que abandona os caminhos do Senhor. Porque o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo à tua face, prepara o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Hoje alguém diz assim, a igreja prega palavras duras. Prega não, irmãos. Nós não exorta mais não. A igreja não está mais corrigindo, viu? Ninguém está errado mais não, irmãos. Pregava, exortava, era no tempo dos profetas. O profeta Isaías dizia assim, endireitai as tuas veredas. Ou seja, endireita, olhe para onde tu está andando, o que tu está fazendo, endireita o teu caminho, te apruma com Deus. Era desse jeito. Deus, ele exigiu um conselho como ele exige até hoje. O problema é que hoje muitos não querem mais pregar. Por medo de quê? Por medo de um vazio que nem sabe que nós estamos em poucas pessoas. Mas são poucas pessoas que acreditam no poder de Deus. São poucas pessoas que ainda têm fé na palavra de Deus. São poucas pessoas que ainda têm fé no poder da oração. Porque se não tivesse, eu estava aqui. Todos nós se não tivesse fé no poder de Deus, nós estávamos aqui. Nós não estávamos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Porque nós confiamos no Senhor. Porque a Bíblia diz, confia o teu caminho no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí diz assim, prepara, endireita as tuas veredas. O problema é que hoje muitos não querem mais ouvir a verdade, porque quer continuar. Está na igreja hoje, mas quer continuar do mesmo jeito. Hoje o que tem destruído muitas igrejas no mundo geral são essa tal falsidade no meio do povo de Deus. Porque não é para existir, mas existir sempre existiu. Desde o tempo de Jesus Cristo sempre existiu. Nem Jesus Cristo se livrou desses taus. Porque Jesus ali em João capítulo 8, eu gosto de Bíblia, João capítulo 8 versículo 12, 13 em diante, quando Jesus ali estava ali em seus discursos, estavam ali os fariseus. Ele diz assim, olha, tu testifica de ti mesmo, tu prova de ti mesmo. Aí o Senhor diz assim, eu provo de mim mesmo porque eu sou, e não há ninguém que testifica por mim, somente o meu Pai que está no céu. Vocês, para provar de alguma coisa, precisa de 2 ou 3 ou mais testemunhos. Mas eu não, eu sou o que sou, e fora de mim não há Salvador. Olha só, Jesus como poderoso, ele não se livrou da língua ferida. E quem
somos nós? Nós não somos nada sem Ele. Nós somos tudo na presença dEle, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel. Porque, olha só, para o pecado existe perdão. Para o abandono dos caminhos de Deus, se o homem voltar para os caminhos do Senhor, ainda há uma oportunidade para voltar. Ainda há um caminho de volta. Aí diz assim: voz do que clama no deserto. Que é deserto? É caminho seco. Deserto é seco. Deserto, às vezes você sofre, passa por perseguições, passa por escorpiões, por cobras, serpentes, mas você passa nesse deserto. Mas Deus prepara a mesa no deserto. É Deus que prepara o caminho para o ser humano. Às vezes ele está no caminho difícil, mas Deus mostra um caminho com a porta aberta para ele entrar e sair a hora que ele quer. Entrar na presença dele e sair na presença dele. Não sair da presença, mas sair com a presença. Porque andar com a presença de Deus é bom demais. Aí diz assim: apareceu João batizando no deserto. Olha só, no lugar de nada, porque o deserto ali era seco, não havia nada. Aí ele disse assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Porque é necessário nós se arrependermos todos os dias. E às vezes a gente diz assim: crente não precisa mais se arrepender, porque crente não peca. Peca. E se o crente ele achar que ele não peca, ele peca mais do que o ímpio que está lá fora, perecendo no mundo do pecado. Porque esse ele sabe que ele está no mundo perdido. Ao contrário de nós, servos de Deus, se nós não reconhecermos que nós somos falhos, nós se tornamos mais falhos ainda, mais errantes ainda. Aí João diz assim: endireitai o caminho, endireitai as suas veredas, e toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Porque o batismo, irmãos, nas águas é para a remissão de pecado. E só se batiza quem tem pecado. É como alguém pegar uma criança. Qual pecado tem uma criança para ser batizada? A criança não tem pecado. A criança é inocente. A criança passa a ter pecado quando ela passa a ter consciência, quando ela passa a ter o entendimento do que é certo e do que é errado. E o batismo é a partir dos 12. Alguns lugares só 14 anos. Por quê? Batismo é arrependimento de pecado. Quando o ser humano vai descer as águas, ele não está apenas descendo o homem normal, mas está morrendo o velho ser humano para a terra e nascendo um novo ser humano para Deus Todo-Poderoso, para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele deu esse exemplo, porque Jesus, ele poderia, tinha necessidade de Jesus se batizar na água, Jesus descer na água e ainda ser batizado por João, um homem natural, um homem que é pecador. E por que Jesus se batizou nas águas? Desceu as águas, está na Bíblia. Jesus ele desceu as águas como símbolo. Não que ele não tinha pecado, porque ele não tinha pecado, ele não tinha e ele não carregou pecado algum. Mas ele deu um exemplo para que todo homem pegue o exemplo de Cristo e venha descer as águas, aceitar Jesus como único e suficiente salvador da sua vida e ser batizado com as águas. Olha só o que João disse. E João andava vestidos de pelos de camelo e com cinto de couro. Olha só, em redor
de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. João não se alimentava dessas comidas que a gente se alimenta. Hoje a gente come só comida gordurosas, comidas que só traz, às vezes, ruína para a nossa saúde. Colesterol vai cada dia de mal a pior. E João se alimentava de quê? De mel silvestre e de gafanhotos. Hoje quem vai comer isso? O mel é bom, mas quem vai comer gafanhoto? Porque tempero, porque era necessidade mesmo. Também não era só porque era uma comida primordial, não, porque também havia uma necessidade. Aleluia. Aí pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Porque muitos dizem assim: João batiza com as águas. Aí diz assim: mas vem um que é mais forte do que eu. Quem é mais forte do que o homem? Quem é mais forte do que João, do que Pedro, do que Daniel, do que Davi, do que Sansão, do que Jeremias, do que qualquer homem e mulher de Deus? Mais forte é Deus, grande é Deus, maior é Deus. O homem não é nada se ele não tiver Deus. O ser humano não é nada se ele não tiver Deus. Aí diz assim: do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com a água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Porque João disse assim: eu batizo com as águas para a remissão de pecados, mas aquele que vem após mim, esse batizará com o meu Espírito Santo, batizará com o seu Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é só quando alguém está falando em línguas? Não, porque tem gente que pensa que o Espírito Santo é só quando alguém está falando a língua dos anjos, e não é. Ali é um dom do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom. Deus dá-nos a quem Ele pede. Aleluia, louvado seja Deus, glória seja a Jesus. Mas olha só, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador da nossa vida, na verdade não é nós que aceitamos, a Ele que nos aceita. Porque João, livro de João, ele diz assim: não escolhei vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vós vade e dê frutos, e esses frutos permaneçam para sempre. Não é nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolhe. Às vezes nós não merecemos, nós não somos dignos. É como João disse: eu não sou digno de nem me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Mas Ele batizará com o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, irmãos? Quando nós aceitamos, entregamos a vida para Jesus, nós não estamos aceitando apenas só a Jesus, mas nós estamos aceitando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o brilho do Espírito Santo. Porque quando recebemos a presença do Espírito Santo, alguém já observou a vida do crente que tem a presença do Espírito Santo de Deus verdadeiramente na sua vida? Ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa que carrega alegria no rosto. A pessoa tem um brilho diferente até nos olhos. Ainda que os olhos sejam vermelhos, mas ainda você olha, vê um brilho, vê uma lágrima de amor pela obra do Senhor. É isso, irmãos, que é a presença do Espírito Santo. Porque um dos sinais que alguém carrega o Espírito Santo de Deus, o primeiro sinal que o Espírito Santo de Deus coloca no coração do ser humano é o amor. A primeira coisa que o Espírito
Espírito Santo coloca na minha e na nossa vida é o amor. É que nós amamos uns aos outros, como o Senhor ama a sua noiva, que é a sua igreja. Aleluia. Aí tem os dons do Espírito, que a igreja tem que buscar, que é o falar línguas, que é o profetizar, que é o interpretar, que é o dom de curar, que é o dom de pregar a palavra de Deus e a pessoa se arrepender e aceitar a Cristo como Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós possamos acreditar cada dia na palavra do Senhor, que nós possamos entregar a nossa vida a cada dia para o Senhor, que nós venhamos olhar não para o ser humano, não para o erro, não para a falha, mas olhar para aquele que é perfeito, para aquele que aperfeiçoa, para aquele que é fiel, irmãos. Porque a perfeição só é Jesus Cristo. Olha só, irmão, vamos falar de perfeição, que ser humano não tem perfeição em ser humano, porque no dia que o ser humano estiver perfeito, Jesus arrebata para levar para morar no céu, para não se contaminar mais nessa terra, porque a terra é só pecado e mais pecado. O ser humano falha, o ser humano peca. Os discípulos que andavam com Jesus, os 12 que andavam com Jesus, eram as pessoas mais falhas que existiam, sabia? Olha só, um era traidor, o outro era trapaceiro, o outro era mentiroso, o outro era incrédulo, o outro era bravo, cortou a orelha do servo. Olha só, irmão, Pedro, Jesus disse assim: Pedro, tu me ama? Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí o Senhor disse assim: eu sei, eu quero ver agora que tu vai aqui, irmão. Antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. E o que aconteceu, Pedro? Pedro negou a Jesus, Pedro negou a fé. Hoje tem muitos que estão negando a Jesus, estão negando a fé, tem vergonha de mostrar que serve ao Senhor. Aí esse Pedro também deu problema, irmão. Aí Pedro andando com Jesus, estava ali o servo do lado Pedro, do outro lado o servo mau. Pedro, ele pega a espada, tira da bainha e mete na orelha do servo mau, da orelha direita, que trazendo lá traduções aí, representa um sonho. Porque quem tivesse perdesse algum pertence seu, que fosse um dedo, que fosse uma orelha, não podia ser um sacerdote, não podia ser nada. Então, quando Pedro corta a orelha do servo mau, aí o Senhor diz: Pedro, calma, tu está indo pela espada, Pedro. E tem muitos crentes que é como Pedro, é violento ainda, é bravo, é nervoso, não aguenta ouvir a verdade. Olha só, irmão, olha só, uma coisa que nós temos que observar aqui. Observe comigo. Eu creio que cada um de nós já viu isso, eu já vi. Quem já viu por aí os crentes ser corrigidos pelas pessoas não crentes? As pessoas dizem assim, os crentes dizem assim: rapaz, aquele fulano não é crente, nem parece, bravo, não é aquele que prega na igreja, canta na igreja, fora é diferente, nem parece. Quem já ouviu isso? Assim era Pedro. Pedro só era crente ali. Olha só, Pedro era tão descrente, nem na frente de Jesus Pedro estava sendo crente. Olha só, nem na frente de Jesus Pedro estava conseguindo ser discípulo de Jesus como era para ser. Pedro pegou a orelha do servo, cortou na frente de Jesus. Imagina se fosse na frente de um pastor mesmo normal. Ele ia dar uma porrada na cara do pastor. Corta logo. Aí o Senhor, olha só, o Senhor pega, Jesus pega a orelha do servo mau e coloca. Ou seja, Jesus pega o sonho e coloca no lugar. Alguém cortou o teu sonho, alguém tentou destruir o teu sonho. Às vezes é alguém que está dizendo que está andando com Jesus, é alguém que está dizendo eu caminho com Jesus, é alguém que diz eu sou crente em Jesus, é alguém que diz eu prego a palavra de Jesus, é alguém que diz eu prego o microfone, eu louvo a Jesus. Mas é alguém que destrói teu sonho, é alguém que não acredita no teu sonho, é alguém que não acredita no teu sonho, no teu objetivo. Aí Jesus pega o sonho,
Aleluia. Jesus vai pegar sonho de alguém, que alguém tentou derrubar, colocar de chão abaixo, para não sonhar mais. Jesus vai colocar no lugar e vai dizer: volte a sonhar. Você não vai ser o que o ser humano diz que você não vai ser, não. Porque o ser humano diz que tu não vai conseguir. Deus diz: tu vai conseguir. O ser humano diz: tu não vai vencer. Deus diz: tu já venceu. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, irmão, em Romanos capítulo 8, que tem uma condenação lá para os que estão em quê? O pastor Cleiton Rocha? Que estão na igreja? Não. Porque é uma diferença: está na igreja e está em Jesus. Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas conforme o Espírito. Porque há uma diferença: está em Cristo Jesus e está na igreja. Porque estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Porque existe uma multidão que está na igreja, mas não está em Cristo. Existe uma multidão que carrega a Bíblia, mas não carrega o Deus da Bíblia no coração. Prega a palavra do Deus da Bíblia, mas não prega o Deus da Bíblia. Não vive o Deus da Bíblia. Prega o amor da Bíblia, mas não vive o amor de Jesus Cristo pregado pela Bíblia. Porque está na igreja por estar. E às vezes uma pessoa que ainda não é crente, que não tem ainda aquela fé confessada verdadeiramente, corre o risco de Jesus voltar e se arrepender de última hora, aceitar Jesus e ser salvo, do que alguém que está há 20, 30 anos. Porque a salvação não é tempo, a salvação é a obediência à palavra de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que eu amo a palavra de Deus, porque está em Cristo a gente está com amor, com gratidão cada dia, ser grato ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?